Bom, vamos direto ao ponto. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise onde a gente pega dados super complexos e transforma em pura clareza visual. Hoje, a nossa explicação vai fundo em algo que, honestamente, atinge quase todo mundo em algum momento, aquela sensação absurda de esgotamento total. A gente vai explorar os verdadeiros motivos bioquímicos por trás dessa fadiga crônica, mas com uma vantagem, usando segredos diretos dos bastidores farmacêuticos. Chegou a hora de entender o que o corpo realmente pede quando a bateria acaba de vez. Para começar, pensem nesta combinação bem clássica de sintomas. Uma fadiga que não passa de jeito nenhum, aqueles pequenos lapsos de memória e um formigamento chato nas mãos. Com que frequência a gente não vê as pessoas simplesmente jogando a culpa disso no envelhecimento natural ou no estresse do dia a dia? Pois é, a verdade, e isso é o que vamos desvendar aqui, é que a resposta passa bem longe de ser apenas o peso da idade ou a correria da rotina. E isso nos leva a uma quebra de paradigma enorme logo de cara. O que a grande maioria acha que é só estresse é, na verdade, um vazio nutricional muito específico. Sabe aquelas típicas vitaminas para dar energia que muita gente compra no piloto automático na farmácia? Elas simplesmente não conseguem resolver a base do problema, porque elas não tratam a verdadeira deficiência celular que está rolando lá no fundo. Então, para entender essa falha metabólica, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: primeiro, a verdadeira causa da fadiga, depois, a vitamina B12 como combustível para o cérebro, na sequência, como otimizar essa ingestão, aí entra a coenzima Q10 como a nossa usina celular, a conexão oculta dela com as estatinas e, para fechar, como suplementar isso tudo do jeito certo. Começando pelo número 1, a verdadeira causa da fadiga. Olha só que constatação alarmante que vem direto lá do balcão da farmácia. O erro mais comum que existe é buscar qualquer suplementozinho genérico, sem entender absolutamente nada sobre a forma química do nutriente, a dosagem adequada ou o perfil de quem vai tomar. A questão é que o corpo humano tem processos super específicos para usar cada molécula, e ignorar isso é literalmente jogar dinheiro pelo ralo. O que nos leva à nossa parte 2, B12, o combustível para cérebro e nervos. Aqui, o ponto crucial é entender que nem toda a vitamina B12 é igual, tá? A metilcobalamina é a estrela absoluta aqui. Ela é a forma ativa e mais biodisponível dessa vitamina. Mas o que isso significa na prática? Significa que ela já entra no organismo pronta para o combate, pronta para ser usada. É como um combustível de alta octanagem que já vem pré-ativado, projetado especialmente para turbinar as funções neurológicas e cerebrais. E os benefícios práticos de ter esses níveis lá no alto são incríveis. A metilcobalamina não só previne a famosa anemia megaloblástica, como também funciona como um verdadeiro escudo para os neurônios, ajudando a formar a bainha de mielina. Mais que isso, ela impulsiona a produção de ATP, que é a energia pura da célula, ajuda a sintetizar a serotonina, o que dá aquele suporte bacana para o humor e combate de frente aquele formigamento e dormência nas extremidades. É algo incrivelmente útil para condições como a neuropatia diabética, por exemplo. Inclusive, existe uma regra de ouro, um diagnóstico clássico de balcão. Cansaço que não vai embora de jeito nenhum, somado a falhas cognitivas ou de memória, mais aquele formigamento, essa é a equação exata que os profissionais usam para acender a luz vermelha de que, opa, provavelmente temos uma deficiência de vitamina D12 instalada aí. Vamos agora para o tópico 3, otimizando a ingestão de vitamina B12. Quando a gente coloca essas duas formulações lado a lado, a diferença é simplesmente gritante. A cianocobalamina é sintética. Forçar o corpo a tentar converter isso é quase como pagar caro para o organismo ter um trabalhão extra. Na pior das hipóteses, a pessoa acaba produzindo uma urina muito cara e não absorve quase nada. Por outro lado, a metilcobalamina já entra em campo jogando, totalmente pronta para ser absorvida. Então, quando a gente tem a opção, a escolha inteligente para o metabolismo é, sem sombra de dúvida, a versão que já vem ativada. Mas quem será que precisa redobrar a atenção nisso? Os perfis de risco incluem o pessoal mais velho, já que a absorção despenca com a idade, vegetarianos e veganos também, porque a B12 é encontrada quase que exclusivamente em produtos de origem animal, além de pessoas que têm problemas gastrointestinais. Ah, e um aviso super importante aqui. Indivíduos com doenças renais severas ou câncer ativo devem sempre buscar orientação médica antes de suplementar doses mais altas. Combinado? E falando em doses, para colocar isso em perspectiva, 2,4 microgramas é a recomendação mínima diária. Mas isso é só para uma manutenção básica.
Agora, para prevenção real e aquele suporte neurológico que a gente comentou, as doses mais eficientes giram na casa dos 500 a 1.000 microgramas. E aqui vai um detalhe fascinante. A forma sublingual, aquela que dissolve debaixo da língua, tomada de preferência pela manhã por causa de um leve efeito estimulante, garante uma absorção muito, mas muito mais rápida. Passando agora para nossa parte 4, CoQ10, a usina de força celular. Vamos conhecer a coenzima Q10, ou apenas CoQ10 para os íntimos. Essa é uma substância natural que já existe dentro das células do corpo humano, mas o lugar onde ela realmente trabalha pesado é dentro das mitocôndrias. Pense nas mitocôndrias como as verdadeiras usinas hidrelétricas das nossas células. A CoQ10 é simplesmente fundamental para gerar o ATP. Por causa disso, órgãos que exigem um nível altíssimo de energia o tempo todo, como o coração, os músculos e o cérebro, dependem absurdamente dessa substância. E repor esses níveis traz um impacto que é honestamente formidável para a saúde como um todo. Além de dar aquele pico maravilhoso na energia ATP, ela melhora a função do músculo cardíaco e ainda dá uma força no controle da pressão arterial. Ela age como um escudo antioxidante fantástico contra o envelhecimento precoce, melhora bastante a qualidade dos gametas para quem busca fertilidade, e os estudos mais recentes mostram uma proteção cerebral fortíssima contra doenças neurodegenerativas. É quase como um super-herói celular. O que nos leva diretamente à parte 5, a conexão oculta com as estatinas. E aqui temos uma das revelações mais críticas dessa análise. As estatinas. Esses medicamentos que são tão amplamente usados para baixar o colesterol, quando combinados com o próprio processo natural de envelhecimento, simplesmente despencam as reservas corporais de coenzima Q10. E qual é o resultado na vida real? A pessoa começa a sentir uma fraqueza muscular, uma fadiga enorme, falta de disposição e quase sempre coloca a culpa na idade ou no ritmo de trabalho. O triste é que acabam ignorando que o verdadeiro problema, a raiz de tudo, está lá na química das próprias células. Finalmente, chegamos ao tópico 6. Como suplementar corretamente? Afinal, quais são os perfis que mais se beneficiam dessa suplementação quando chegam lá no balcão da farmácia? Pessoas com histórico cardiovascular, praticamente todos os usuários de estatinas para colesterol, atletas que exigem demais do corpo naqueles treinos pesadíssimos e o pessoal que está buscando apoio na fertilidade. Mas, novamente, muita cautela. Quem utiliza medicamentos anticoagulantes precisa alinhar tudo isso com o médico antes de engolir qualquer cápsula. E para quem precisa repor esses níveis esgotados de CoQ10, a precisão da dose faz toda a diferença. A quantidade diária padrão, aquela que é mais recomendada pelos especialistas para realmente encher o tanque de novo, fica exatamente na janela entre 100 e 200 miligramas por dia. Só que tem um grande porém. Não basta apenas comprar e engolir a cápsula. O método importa demais. A CoQ10 é uma molécula lipossolúvel. Traduzindo do jargão técnico, ela adora gordura. Então, o passo 1 é tomar a dose de 100 a 200 miligramas, mas o passo 2 é absolutamente inegociável, ela tem que ser consumida junto com uma refeição que contenha gorduras boas. A gente está falando de azeite de oliva, um abacatezinho ou umas castanhas. Se não tiver essa fonte de gordura no estômago, a absorção simplesmente despenca e o benefício não chega nem perto das células. E assim, conectando todas essas peças desse gigante quebra-cabeça metabólico, que vai desde a B12 ativa até a superprotetora coenzima Q10, a gente chega a uma provocação final. Quando a fadiga crônica ataca, o padrão tem sido sempre buscar energia fácil em soluções rasas. Mas depois de tudo que foi explicado aqui, a grande pergunta que fica martelando é a seguinte: as escolhas que fazemos diariamente estão realmente tratando a raiz bioquímica dessa exaustão celular, ou a gente continua apenas mascarando os sintomas de forma totalmente cega? A clareza está sempre na biologia, basta a gente saber onde olhar. Fica aí essa reflexão para todo mundo e a gente se vê na próxima.